Oi, gente, boa tarde, né? Boa tarde. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 2, a separação e a expiação, do tópico 1, que seria as origens da separação, e nós vamos começar a ler a partir do parágrafo 3, que a gente parou no 2 na última aula, no último encontro, né? E vamos ver hoje. Então, hoje quem começa é a Fernanda. Por favor, Fernanda. O jardim do Éden, ou a condição anterior à separação, era um estado da mente na qual nada era necessário. Quando Adão deu ouvidos às mentiras da serpente, tudo que ouviu não era verdade. Não tens que continuar a acreditar o que não é verdadeiro, a não ser que escolha fazê-lo. Tudo aquilo pode, literalmente, desaparecer no abrir e fechar de olhos, porque é apenas uma percepção equivocada. O que é visto com sonhos parece ser muito real. No entanto, a Bíblia diz que um sono pesado caiu sobre Adão e não há, em parte alguma, referência ao seu despertar. O mundo ainda não experimentou nenhum despertar ou renascer em escala absoluta. Tal renascimento é impossível enquanto continuares a projetar ou criar equivocadamente. Contudo, a capacidade de estender, assim como Deus estendeu a ti o seu espírito, permanece ainda dentro de ti. Na realidade, essa é a tua única escolha, porque o teu livre-arbítrio te foi dado para a tua alegria em criar o que é perfeito. Legal, né? Então, eu vou fazer como a gente faz. Eu vou ler o pedacinho e aí a gente continua a conversa. Fala assim, ó. O jardim do Éden, ou a condição anterior à separação, era um estado da mente no qual nada era necessário. Quando Adão deu ouvidos às, entre aspas aqui, tá? Mentiras da serpente, tudo o que ouviu não era verdade. Alguém quer fazer um comentário? Pode fazer, Kátia, por favor. Eu quero fazer uma pergunta. O que significa essa frase? Quando Adão deu ouvidos às, entre aspas, mentiras da serpente. Então, Kátia, essa ideia de serpente, ela é bastante, vamos dizer assim, explorada, né? E aí, eu penso que seria conveniente aqui, no caso, né, se alguém também tiver uma sugestão diferente, a gente entender as mentiras da serpente é como a ideia da nossa mente funciona. Então, vamos supor assim, né? Que a gente já sabe que o que passa na nossa mente são as ilusões, as conversas, as várias conversas, tudo que a gente pensa, fala internamente, né? Que são as nossas crenças, as nossas percepções equivocadas, elas, na verdade, seriam a ideia das mentiras da serpente, né? Eu penso que se a gente seguir essa linha, fica mais fácil. Porque se a gente for explicar várias outras coisas com relação a essa serpente, a gente vai meio que sair da ideia do livro, do tema, na verdade, não do livro, né? Mas se alguém quiser fazer um complemento a isso que eu falei, fique à vontade, por favor. Leila? Eu percebo que todo momento que a gente sai do que é o sentir, daquilo que está no nosso coração, então a gente acaba sendo projetado para o quê? Para os nossos medos, as inseguranças, as incertezas, as preocupações e por aí adiante, né? E quando a gente volta para o coração e que se sintoniza
com o Pai. Eu gosto muito de falar o Pai, o Criador. E a gente está na sintonia do Criador. Então, está tudo perfeito. O real não pode ser atingido. Né? Então, eu vejo dessa forma, que quando a gente não fica vigilante, o orar e vigiar, para mim, até é isso, assim, ficar nessa percepção com a gente mesma. É com a gente mesmo o tempo todo, mas sem o ato de julgamento, né? Porque senão a gente fica assim, olha, me julgando, e aí fica até com medo. Não, tá bem, a gente está aqui aprendendo. A gente está aqui aprendendo. Então, eu sinto dessa forma, tá, Sara e todos? Gratidão. Legal, é por aí mesmo. Mais alguém quer fazer algum comentário? Tem mais alguém? Então, fica bom a gente pensar que as mentiras da serpente seriam como se a nossa mente tivesse uma grande serpente, assim, criando uma coisa, né? Falando, isso, rodeando nós, entendeu? Vem aqui, né? Vai criando, né? Que tem muito filminho, muito desenhozinho que mostra a serpente, não, né? Então é nessa ideia aí, tá, gente? Para a gente não ir muito além. Tem muitas coisas que poderiam até explicar outras coisas, mas eu acho que, como a gente está tentando a ideia da melhoria interna, no sentido de mudar para uma mente superior, ou seja, ligar-se a Deus, eu acho que fica bem legal assim, tá? Daí ele fala assim, ó. Não tens que continuar a acreditar no que não é verdadeiro, a não ser que escolhas fazê-lo. Tudo aquilo pode literalmente desaparecer num abrir e fechar de olhos, porque é apenas uma percepção equivocada. Eu acho que a gente já falou bastante disso, mas se alguém quiser fazer um complemento sobre isso que foi lido aqui, ó. Aqui, ó. Não... Ó, então fala, Neirilene, por favor. Lembra do microfone, não sei se está ligado, né? Sabe que a gente demora a entender isso. Acontece. No meu ponto de vista, ele está falando sobre as ilusões, né? Sim. São as ilusões que a colega falou lá, a Leila. Então, o orar e vigiai, né? Para você estar se percebendo, para não cair nessas ilusões, certo? Isso. Porque realmente a gente percebe que é um trabalho constante e que não é fácil, né? Porque às vezes quando você está com problema, com situação, alguma coisa que mexe no emocional, tudo, você fica ali naquela tagarelice mental, né? Criando situações, aí como a Leila falou lá, na hora que você silencia e busca o Pai, ou seja, se conecta com o todo, aí parece que as coisas tranquilizam, né? As coisas tranquilizam e você acalma ali, certo? Aí, do outro dia, você faz uma meditação, aí melhora mais. Mais ou menos isso. Mas acho que isso aí são as ilusões. A serpente aí, a questão da serpente são as ilusões, né? Nossos pensamentos deseducados que criam muitas ilusões. Por aí mesmo. Perfeito. Aí ele fala assim, ó, é que eu acho legal que ele fala assim, que tudo aquilo pode literalmente desaparecer num abrir e fechar de olhos, né? A ilusão, ela é bem assim com a gente, né? Se a gente está ali testemunhando, né? Se auto-observando e fazendo vendo aquilo, se a gente se projeta no sentido do ser para olhar, aí isso se dissipa rapidamente, e isso se dissipa em qualquer situação, em uma coisa pequena na nossa vida, ou uma coisa que nós damos um tamanho muito grande, né? E isso é muito, muito incrível, porque conforme a gente vai praticando isso, né, estou me observando, eu estou me olhando, e aí eu percebo essa, entre aspas, serpente, falando, vem cá, você faz uma semana que você não fica irritado. Olha lá, o fulano deixou um negócio que você não gosta lá em cima da cama ou em cima do tal negócio. Você podia ir lá falar com ele, né? Aí você já sabe que naquela hora não dá para ir falar com ele.
você vai ter que primeiro pedir o perdão dessa situação, né? Usando aqui o livro, a gente se conecta ao Espírito Santo, né? Que seria o nosso guia, no sentido de nos trazer uma melhor ideia para a mente, né? E aí você consegue lá, às vezes, resolver essa situação com a pessoa, né? Ou então você percebe que é pura, assim, excesso seu, né? Entende? É que a gente é cheio de coisas, né? A gente gosta. É que não é a gente. Lembra que eu sempre, quando falo a gente, não estou falando, eu estou falando do ego. A forma interna como nós nos colocamos diante das coisas. Então, tem gente que se tal coisa não for ficar dentro de um quadrado específico, assim, ela surta, né? Então, assim, para ela aquilo é difícil de não, se não acontece como, né? Então, aí nessa hora, esse tipo de reação a gente tem que olhar de onde ela veio, né? Não é que ser organizado é ruim, né? Mas quando o excesso, ele nos transforma, ele nos tira a paz, é essa a ideia, né? O excesso, ali há uma crença, ali há algo que tem que ser observado. É nesse sentido, tá? Daí ele fala assim, ó, o que é visto em sonhos parece ser muito real, né? Aí ele fala assim, no entanto, a Bíblia diz que um sono pesado caiu sobre Adão e não há, em parte alguma, referência ao seu despertar. O mundo ainda não experimentou nenhum despertar ou renascer em escala absoluta. Aí eu vou também colocar aqui um adendo, né, botando o Adão como a humanidade. Ele representando toda isso que nós conhecemos como humanidade. Vamos botar assim, né, já que planeta Terra, né, ou seja, é aquela ideia de que na época de Adão existiam muitas pessoas, né, que Adão seria um representante da ideia, né, e por algum motivo ele deu ouvidos à serpente, né, para a gente não entrar num aspecto, e aí ele adormeceu, que é o que aconteceu com a gente, né? Ou seja, quando a gente, voltando agora aqui, nós estamos aqui, quando a gente dá margem às nossas conversas internas, que estão em 99,9%, elas são cheias de quê? De pensamentos negativos, de emoções negativas, de julgamentos e conclusões de como as coisas têm que funcionar para mim e para o mundo, né? Isso é o sonho, isso é o sono que caiu sobre Adão. É o mesmo sono, gente. Porque aqui no início ele fala assim, ó, o jardim do Éden, ou a condição anterior à separação, né? Lembra que a separação, o sinônimo de separação aqui também no livro é a queda, né? Fomos, entre aspas, expulsos do paraíso. Aí ele fala assim, era um estado de mente no qual nada era necessário. Nós já andamos estudando também sobre as necessidades, né? E aí necessidades, elas não são materiais, são só materiais, são as necessidades psicológicas que a nossa serpente interior fala para nós. Ah, né? Se eu não fizer tal coisa, não é bom o suficiente. Ou se eu fizer tal coisa, vai ser ruim. Ou seja, é sempre como a gente... Mas essa tal coisa, essas coisas que nós temos que fazer, elas não provêm do ser. Elas provêm de uma ideia de como a gente tem que andar e pensar no mundo. É aquilo que eu comentei, né? Quando a gente vai dissipando essas ilusões que a gente tem sobre como deve funcionar a ideia, acontece aquela coisa de que a gente não... Quando a gente vai para o mundo, né, em sentido de se relacionar com qualquer pessoa, primeiro nessa parte, né, a gente já não pensa mais em agradar ou desagradar alguém. A gente pensa naquilo que nós já estudamos, que é a impecabilidade. Não é? Ou seja, a impecabilidade, ela vem de se botar, fazer tudo o que vem de dentro para fora, se manifestar da melhor forma possível. E isso só é possível quando a mente está em silêncio. Porque daí nós estamos diante do fato e acontecimento e o ser em si, ele vai agir da melhor forma.
né? Assim, vamos botar coisas mais assim para entender como que, né? Às vezes tem pessoas que diante de uma situação que ela tem que ajudar, ela menos ajuda do que ajuda, né? Não tem essas coisas, tem até umas coisas engraçadas. Às vezes alguém cai e em vez de ela ir ajudar, ela desmaia junto, né? Não estou dizendo que isso não possa acontecer, mas ela teve uma impressão, provavelmente vai morreu, que vai, entendeu? É bem, e pum, desmaiou, né? Então, assim, isso é a ideia de quando você está diante de um fato, né, às vezes como esse, ou mesmo um fato em que você, sei lá, vamos dizer assim, você tem que discutir um assunto desagradável ou resolver um assunto que você já sabe. Se você não se mantiver no momento presente, né, não se tentar se manter sereno, a conversa vai dar errada. Porque se a gente for já com todas as nossas decisões tomadas, que não é essa pessoa, né? A gente vai fazer um acordo, né? Isso é muito comum na justiça, né? Aí a gente chega lá, né? Aí a gente pensa que tem que ser assim, 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 assim. Aí dentro de um acordo tem dois lados, tem um lado, tem um outro. E nós ficamos indignados e furiosos porque o acordo que a pessoa nos propôs não era aquilo que a gente queria. Bom, na verdade, a gente não tem que ficar furioso, a gente só pode falar, não é assim que eu quero. Mas aí a gente se sente menosprezado, enganado, né? Ou seja, muitas reações que acontecem, enquanto que, na verdade, o que você tem dentro é aquilo que você necessita, aquilo que você quer. Isso é a necessidade, eu quero um acordo e que ele tem que ser assim, assim para mim. Pode ser que dê certo, mas se a pessoa propor outra coisa, você não precisa ficar indignado nem com raiva. E normalmente numa conversa é sempre assim, a troca ela nunca tem dois lados, ela sempre tem um só na conversa. E isso é o mais difícil de se entender internamente, né? Tá sereno, tá tranquilo conversando. Aí eu vou falar assim, ó. Ele fala assim, aí ele fala assim, ó, o mundo ainda não experimentou nenhum despertar ou renascer em escala absoluta. E isso é a ideia que a gente, né? Ou seja, a gente sabe que nós estamos coletivamente praticamente dormindo, né? Penso eu que já se deram conta aí como é que está o mundo aí fora, né? Daí ele fala assim, ó, tal renascimento é impossível enquanto continuares a projetar ou criar equivocadamente. Se alguém quiser fazer um comentário sobre isso, porque nós já conversamos sobre isso, então alguém às vezes pode se lembrar sobre o que é isso de projetar, né, e de criar equivocadamente. Alguém quer fazer alguma explicação ou algum comentário? Leila, por favor. Sem microfone. Primeiro, a Sandra fez uma pergunta. Desculpa, eu não vi. Mas pode falar, Leila. Eu vou olhar a pergunta da Sandra. Bom, dentro da experiência, eu percebo tudo que a gente lê, aqui até um curso em milagre, dentro do que eu estou acompanhando aos poucos, e outros livros. Tudo que a gente vai obtendo de conhecimento, né? E na hora da prática, a prática daquilo que vem na hora que você está vivendo determinada experiência. Então, assim, por exemplo, muitas coisas, são muitas, né? Onde é colocado aqui como serpente, né? Aquilo que fica na nossa mente. Às vezes, nos faltam saber como trazer isso, como fazer a colocação, ter essa percepção de se expressar. Então, acaba silenciando. Silencia aquilo que está lá dentro e não sabe expressar. Então, o que acontece? Acaba ficando num silêncio e que não é um silêncio que está voltado para o todo. Ele só está voltado para o todo, mas tem que vir à tona através da experiência. Então, aqui
eu vejo assim, esse livro, esse Curso em Milagres, traz muito, assim, para mim, assim, dentro do meu entendimento, ele traz muito isso, assim, para mim. O que eu estou sentindo e o que acontece em determinadas experiências e que surge para mim, e como é que é minha ação. E minha ação, às vezes, é como você falou, é melhor ficar calada do que falar, fazer alguma coisa e não adiantar. Seria assim, é melhor não fazer nada do que fazer de algo alguma coisa. Existem esses momentos, né? Existem esses momentos que é necessário para que a gente possa se revisar, entender o que é aquilo que está dentro da gente e que a gente vê do lado de fora. E falta uma parte de... Eu estou dizendo isso em mim, tá? Uma parte de dentro que está bem reprimidinha e escondida. Então, aí, naquele momento que está diante daquela situação, daquela experiência, por muitas vezes é necessário ficar naquele silêncio, aguardar e esperar que o momento certo vai chegar, mas não entrar naquela vibração, naquela preocupação, naquela tensão, e agora, o que eu vou fazer? Porque isso tudo é da mente, né? Que a mente já sabe que tem isso. Então, vamos ver, como você falou, vamos ver a serpentezinha ali, né? Como é que você vai se sair com isso, né? É assim que eu entendo. Assim, se eu entendi o que você colocou, pode ser que eu tenha entendido errado. Que a ideia é essa, a gente estar conversando com alguém ou em algum lugar, né? E tá tentando manter a nossa mente em silêncio e se vier alguém conversar conosco, a gente se mantém em silêncio, né? A ideia de que eu fico aqui, a pessoa lá, e existe uma troca de conversa. Ou seja, o meu ser olha para o ser dela, ou seja, a minha mente do ego não deveria ir lá concluir nada sobre o que ela está falando. Isso seria o mais indicado para todo mundo. Mas aí o que acontece? Quando a gente ainda não sabe fazer isso, né? E isso acontece mesmo, né? Eu penso que às vezes se calar seja uma solução bastante razoável, né? Mas de qualquer forma tem que lembrar, se vier a sensação, eu devia ter falado, alguma coisa desse tipo, no sentido de se sentir frustrado, ou seja, são sensações que a gente, puxa, mas será que eu não tinha como ajudar aquela pessoa? Será que eu não devia ter falado nada? Assim, são pensamentinhos, né? Nessa hora eu penso que se manter calado é uma solução razoável, mas lembrar que existe perdão. Pedir perdão diante daquilo, porque assim, a gente, isso é um mecanismo do ego, né? Já entrando pela porta dos fundos, querendo já dizer assim, você está pensando que você vai conseguir fazer isso? Não vai, não? Eu vou dizer para você que você é capaz, que você não consegue, entende? Então, nessa hora, o que faz? Quando vier o sentimento que você sente porque você não ficou em paz naquele momento, embora você tenha conseguido manter uma certa serenidade, uma certa ideia do que era o melhor ali, vamos dizer assim, né? Que é melhor ficar calado que falar, por exemplo, né? Mas dentro de você ainda ficou uma confusão, né? É o perdão. Ou então, como a gente fala, a limpeza das memórias, porque tem uma frase que eu achei muito legal, né? Eu até estou fazendo colinha, porque na hora que eu esqueço, então agora eu tenho cola, né? Que é a lição número 6. Fala assim, eu estou transtornado porque vejo algo que não existe. Entende? Então, nessas horas, você pode usar essa frase, né? Ou então levar o seu entendimento no sentido assim, isso não é real. Eu estou fazendo o meu melhor, no sentido de se sentir acolhido por isso, né? Porque é muito comum. E até mesmo com relação a sentimentos que a gente não entende, pelo menos eu faço bastante isso. Quando eu estou com algum sentimento que não está acontecendo nada, e eu estou com um sentimento que não está me tirando a minha paz.
né? Botando assim para ficar mais fácil, eu falo assim, eu estou transtornada porque vejo algo que não existe, entende? Ou então fala assim, a minha mente está preocupada com pensamentos do passado, né? Então são coisas em que nisso a gente dá intervalos para que aí respondendo até a pergunta da Sandra, colocando junto aqui, eu acho que é uma boa colocação, que a Sandra colocou assim, a serpente é o ego? Poderia, se a gente, dentro daqui da nossa conversa, colocar essa serpente como ego, seria bem isso mesmo. Ou seja, a gente não... como nós estamos nos conhecendo ainda, né? No caso, internamente. Então, praticamente, a quantidade de todos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles são egóicos. E demora um tempo para a gente começar devagar a se separar disso, né? Porque é bem difícil a gente aceitar a ideia inicialmente de que nós não somos essa mente que pensa na nossa cabeça, né? A gente já estudou que a mente de Deus é una, então ela não precisa ter muitas articulações e conclusões e classificações para se manifestar. Tá bom? Neirilene, por favor. Sara, lê essa frase aí que você colocou sobre equivocado, né? Fazendo um favor. Eu vou te ler as duas que eu li, tá? Ó. Tá. Eu nunca estou transtornado pela razão que imagino. Eu estou transtornado porque vejo algo... Aliás, eu li a 8. A minha mente está preocupada com pensamentos do passado. E tem uma também, ó. Essa também que eu acho incrível. Eu nunca estou transtornado pela razão que imagino. Uhum. Então é por aí. Aí tem uma frase que fala sobre equivocado. Usa o termo equivocado. Equivocado? Não tem? No fim. Desculpe, eu tô lendo coisa aqui. Eu tô lendo duas coisas, entendi. Agora eu entendi o que você quis dizer, ó. Uhum. Tal renascimento é impossível enquanto continuares a projetar ou criar equivocadamente. É isso? Isso aí mesmo. Tá, por favor. Sobre essa criação equivocada, né? Que várias reencarnações nós estamos nessa, né? Criando equivocadamente. Para ser bem sincera, desde Adão. Pois é. E terminamos criando situações ilusórias, né? E criamos através do ego, né? Que cria situações ilusórias. Realmente é resultado ainda da falta do autoconhecimento nosso, né? Da imaturidade espiritual. Agora, nós estamos tendo essa oportunidade agora de nos autoconhecer de uma forma assim mais inteligente, né? Através do estudo, e com tantas obras maravilhosas, né? Mas, como a colega falou, a Leila falou aí, e você, Sara, realmente é um trabalho que, às vezes, você nem tem consciência que está usando o ego, não é? Devido à falta do autoconhecimento. E você nem tem consciência que está criando uma ilusão. Então, daqui que a gente chegue ao ponto de você realmente entender o que é o ego, se é uma ilusão que eu estou criando, né? Assim, até chegar ao ponto da gente separar isso, eu estou criando porque eu estou conectada com o todo, estou no momento presente, né? Até a gente chegar a esse ponto, vai ser uma estrada longa, né? Mas nós estamos sempre tentando, com aquela frase do Cristo, orai e vigiai.
essa frase ela é muito ampla, né? Até a Leila ela me atentou para isso aí, orar e vigiar. Porque às vezes a gente ora, né? A gente tem um hábito até de orar. Mas a gente não vigia, a gente ainda não tem. Agora que nós estamos conseguindo ser o observador, né? O observador, né? E estamos entendendo o que é ego, né? O que é ego, quando é que meu ego está agindo, né? Para não criar dessa forma que ele está falando aí, de forma errada, né? De forma equivocada, certo? E assim, no entendimento dessa frase é mais ou menos isso, entendeu? Perfeito. Eu já te chamo, Giovana, deixa eu só complementar uma coisinha aqui, né? Nesse livro, ele fala duas palavras, a ilusão e a delusão. Quando a gente lê, às vezes a gente lê batido, delusão a gente conclui, né? É ilusão, entendeu? É parente da ilusão, né? É mais ou menos isso. Mas aí eu vou ler uma coisa que está escrita aqui, ó, para a gente entender. Na verdade, é o mesmo que a Neilene disse, né? Mas é uma coisa interessante, né? No sentido do significado da palavra, porque quando ele fala no texto, ele vai estar falando, às vezes, a ilusão, e às vezes ele vai estar falando delusão, até que quando a gente for ler o texto, entender melhor, tá? Ele fala assim, qual a diferença entre ilusão e delusão? Ilusão, você vê e sabe que é, por exemplo, cinema é uma ilusão de ótica, você sabe como funciona, né? Aí existe uma realidade subjacente da qual você tem conhecimento, você pode escapar dela por mero raciocínio, né? Quando a gente usa uma ferramenta, a gente, né, usa e percebe, né? Agora ele fala assim, delusão, você vê, mas não consegue perceber a realidade subjacente. Então, a gente pode colocar, por exemplo, que coletivamente a gente vive numa delusão, porque nós não percebemos a realidade dos fatos, né? Então, assim, isso também, por isso que conforme a gente vai trabalhando, né, com essa ilusão, que é um trabalhinho formiga, mas constantemente a gente chega lá, essa delusão, ela também diminui, porque nós vamos tendo acesso a novas percepções que a gente não tinha antes, tá? Era só essa ideia que eu queria colocar. E aí eu tenho uma coisa que eu acho que para mim fez muita diferença na minha vida, né? E eu penso que eu vou compartilhar para entender o seguinte. Durante muitos anos, eu me atinha, não sei se a palavra certa é essa, se atinha, né? Mas eu me pautava em cima do ego, tá? Então eu sabia tudo de ego, né? E aí com isso eu me afastei do ser. Então hoje quem tem que prevalecer é o ser. O ego, ele é coadjuvante, ele não é a pessoa importante na nossa vida. Vocês conseguem entender a diferença do que eu estou querendo dizer? Ou seja, quem tem que ver o ego não é o ego, é o ser. E aí foi até o que a Neilene comentou. Às vezes tem um ego fazendo autoobservação ou sendo testemunho de uma coisa. Então a gente tem que ficar muito esperto com isso, tá bom? Porque o ser é o que nos dá o alimento, o ser é o que nos mantém ligados à fonte e nos leva adiante. O ego não, tá? Deixa eu agora... Só fazer uma observaçãozinha rapidinho. E a gente vê que, por exemplo, você fez essa colocação aí, o Sari, e a gente vê que toda essa percepção, essa experiência é com o tempo, e a meditação nos abre a mente para isso, né? A meditação ela é muito importante para essa autoobservação, certo? Porque se a gente ficar só na leitura, né? Só lendo e não se interiorizar, você não cresce, né? Parece que o conhecimento, ele fica, na verdade, só no intelecto. Ele não se interioriza. E como a experiência da meditação, do dia a dia, você se observando, né?
E provavelmente você vai se alinhando ali e você vai tendo uma proteção, não sei qual o termo que vocês usam, de um mentor, de um, né? Ou de um mestre, né? Tá vendo que você está querendo crescer, está querendo... Aí você vai amadurecendo, né? Amadurecendo. E não é por acaso que você, Sara, e o Marco estão aqui nos ajudando, porque já trilharam um caminho, um pouco desse caminho que agora que nós estamos começando, não é? Eu acho que isso é uma maturidade. Está todo mundo junto, a gente só se encontrou agora no mesmo lugar. Mas, por exemplo, eu não tenho conhecimento, as minhas leituras não eram essas. Eu acho que muita gente que entrou no grupo, as leituras, eram outras leituras, era espiritualista, mas não era essas. Entendeu? É uma porta diferente. Falando, às vezes, as mesmas coisas com outra didática. Mas aí do que você percebe. Mas pensa o seguinte, que a verdade sempre vai ser a verdade. Tá? Então, assim, provavelmente, em muito do que todos nós estudamos, tinha facetas da verdade, né? Né? Sim, então, sim. Aí, e era aquela... Eu penso que é necessário. Eu penso nessa hora que o Criador colocou aquele livro, aquela pessoa, aquela coisa para eu... será? E aí chegou até isso. Ou seja, nós nos encontramos, porque estamos, talvez, lendo os mesmos livros, tendo as mesmas vontades, então criou um grupo, né? Com uma mesma ideia de como gostaria de se autoconhecer. Que a ideia seria essa. Autoconhecimento. Né? Tá bom? Giovana, por favor. Tá dando para me ouvir? Sim. Eu gostaria de perguntar, porque hoje eu reassisti, né, o documentário do Grande Arcano. E eu fiquei muito na dúvida quando fala sobre a imagem da serpente, quando fala sobre a Kundalini. E eu queria que você me explicasse melhor se, por exemplo, existe uma serpente que ela é positiva e outra que ela é, né, como você estava falando, o ego, né? Que é a ilusão da mente. Eu queria entender melhor a Kundalini e a imagem, né, do caduceu, como que isso se relaciona. Se puder me explicar, muito obrigada. Então, Giovana, isso tudo se relaciona, que você falou. Mas, porque como a gente está estudando esse livro, né, eu penso que a gente acabaria entrando numa faceta longínqua, né? Mas na outra terça-feira, se eu não me engano, vai ter um encontro para falar exatamente sobre esse documentário, né? E aí todas as perguntas vão ser sanadas. Isso não quer dizer que você não possa mandar depois para a gente e a gente pode falar alguma coisa, entendeu? Mas se a gente abrir isso de Kundalini, da serpente do Éden, das tentações, etc., a gente vai entrar numa linha longa de conversa, que eu penso que nem eu estou preparada em 100% para entrar com o livro, porque a ideia aqui é a gente pegar este livro e tentar entender a ideia do que é o real, o que é o Cristo em si, né? Porque a ideia desse livro seria como se o Cristo estivesse falando para nós, né? Ele teria a nos dizer algumas coisas. Na verdade, eu entendo que esse livro está nos destruindo as nossas crenças espirituais, né? Porque a gente pensa que o caminho espiritual, o ego em si, né? Quando eu falo a gente, lembra, a gente é sempre o ego, né? Que a gente tem uma ideia de como tem que ser o caminho espiritual, de como devem ser as coisas espirituais. E aqui fica bem claro que não é assim, né? Mas essa pergunta eu vou te deixar no vácuo, tá? Mas isso não quer dizer que a gente não possa conversar depois, porque senão vai entrar num negócio, entendeu? E nós daqui a pouco nós vamos parar e vai ficar só um pedaço do pessoal que ouvi vai falar que loucura é essa que eu não entendi a metade, né? Se não te abalar, pode ser? Tranquilo. Tá bom? Obrigada. Imagina. Daí, vamos lá. Aí fala assim, ó. Contudo, ele fala assim, ó, contudo, a capacidade de estender
assim como Deus estendeu a ti, contudo, a capacidade de estender, assim como Deus estendeu a ti o seu espírito, permanece ainda dentro de ti. Na realidade, essa é a única escolha, porque o teu livre-arbítrio que te foi dado para a tua alegria em criar o que é perfeito. Alguém quer fazer algum comentário? Lembra que a gente já estudou lá, falou assim, ó, contudo, a capacidade de estender, assim como Deus estendeu a ti o seu espírito permanece ainda dentro de ti. Ou seja, lembrando que a ideia da extensão de Deus é Deus estendeu-se as suas criações como ele fala assim, estendeu-se as suas criações e as imbuiu da mesma vontade amorosa de criar. A gente já passou por esse ponto. Ou seja, como se Deus, nós somos filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus, ou seja, significa dizer o quê? Que também somos criadores. Criamos de acordo com as nossas escolhas. Temos o livre-arbítrio daí, usando, né? Ouvir a serpente, ouvir a voz do Divino Espírito Santo. Botando assim nessa ideia do que ele está dizendo aqui. Ele fala assim, porque na realidade, essa é a tua única escolha. Olhar para dentro de ti, te reconhecer como filho de Deus e viver como filho de Deus, né? Tô conseguindo entender? Aí ele fala assim, na realidade, essa é a tua única escolha, porque o teu livre-arbítrio te foi dado para a tua alegria em criar o que é perfeito. Todos nós somos criadores e podemos criar uma vida perfeita. Quando a gente está falando aqui uma vida perfeita, gente, é a vida da paz, né? Não é a vida material. Inclusive, mas é o que acontece. Quando a gente está em paz, por si só a gente não se sente com falta. E por si só nós nos sentimos abundantes. E por si só as coisas vêm a nós. E isso é muito claro, né? Quando muitas coisas estão faltando, faltando no sentido que a gente sente um peso sobre isso, né? Porque, entenda quando eu falo falta, por exemplo, com relação às coisas materiais. Algumas pessoas têm muita coisa material na vida. Tem um bom trabalho, tem uma boa casa, tem tudo, comida, né? Mas para elas está sempre faltando alguma coisa, né? Material. Então aí ela quer mais aquilo, mais aquilo. Eu não estou falando que a pessoa não pode ter muito. O que eu estou querendo dizer é a forma que ela lida com toda essa parte material. E da mesma forma, uma pessoa que está com pouco, ela pode sentir essa mesma falta. Aparentemente, parece diferente, porque como nós julgamos as coisas pelas aparências, pelo mundo da forma, nós achamos que a pobreza e a riqueza é diferente. Eu estou falando só da forma material, e não é. Não é diferente. Quando uma pessoa pobre se sente em falta, é a mesma sensação interna quando uma pessoa que tem umas condições materiais, pelo menos, né, dentro do mundo da forma, da mesma forma. Então, quando um pobre se sente extremamente alegre, vivendo em função do seu próprio ser, né? E uma pessoa que tenha entre aspas, materialmente, ela tem condições e ela sente essa mesma emoção de estar ligada ao seu ser, os dois são um. Porque naquela hora eles estão representando o Filho de Deus. Entende? É nessa ideia. Não, a comparação, e isso é muito da nossa mente do ego, ela tem a ver com a dualidade que nós vivemos. A gente, de vez em quando, tem que entender isso, o que é a dualidade. A gente fala certo, errado, preto e branco, dia e noite. Não. A dualidade é a mente do ego, né? Que fica dizendo como as coisas são. Então, o ego fala, a minha alegria depende de um carro novo, ou de um relacionamento melhor com o meu marido, com a minha esposa, ou qualquer outra coisa, né, no relato dos relacionamentos. E o ser fala para você, a minha alegria sou eu. Né? Entende? Botando o ser como espírito, porque a alegria é do ser. Então, são diferentes formas de pensar. Tá?
Pode falar, Kátia, por favor. Sara, eu escrevi uma frase aí, eu gostei, falando dessa dualidade, né? Aí veio essa frase assim para mim, eu compreendi dessa maneira, gostaria que você pudesse falar a respeito. Está escrito assim: é o vazio existencial, saudade de casa? Explica melhor para mim aí. Né? Porque você estava falando assim, né? Não é porque a pessoa tem dinheiro, tem uma vida material assim, e o outro é pobre e tem suas dificuldades. Não, os dois sentem a mesma coisa, né? Daí eu entendi dessa maneira, né? Que é essa mesma coisa, aquela agonia que a pessoa sente, né? Eu conheço pessoas assim que têm uma vida bem próspera mesmo, assim, né? Bem abundante mesmo, materialmente, né? Mas elas são muito infelizes, sabe? Tipo assim, e sem exageros, eu estou falando que eu vou pegar um navio e passear uma semana, porque eu não aguento isso que eu estou sentindo. Mas o que você está sentindo, né? A outra familiar perguntou. É uma agonia, eu preciso sair de casa. Aí, tipo assim, uma viagem básica, né? Uma semana no navio, para mim, né? Uma coisa assim, eu digo, nossa, eu fico pensando, né? Mas que bom que tem, né? Aí vai, volta e continua aquela dor, né? Então, esse vazio existencial, ele é assim, é saudade, é uma coisa inconsciente, pelo menos em mim, é uma saudade da fonte, saudade da casa, como você, de casa, né? Saudade de casa significa a frase que você falou aí, que você concluiu com a palavra ser. Dessa maneira que eu entendo, eu senti assim, sabe, bem forte. Então, vamos voltar lá ao início vamos voltar ao início lá que a gente falou, lá no início, lá no parágrafo primeiro. Não há nenhum vazio em ti. Lembra dessa frase? Ele fala assim: devido à tua semelhança com o teu Criador, és criativo. Nenhuma criança de Deus pode perder essa capacidade, porque é inerente ao que ela é, mas pode usá-la de maneira imprópria, através da projeção, né? Então, é aquilo que a gente falou, né? Que aqui, no caso, a gente tem o vazio que se fala na meditação, o vazio iluminador, né? Aquela sensação, né, de poder, às vezes, chegar ao samadhi, várias formas, né? Tem várias linhas que explicam a meditação de uma forma e tal, mas a ideia seria nesse sentido, né? Mas aqui, quando ele fala que não há nenhum vazio em ti, ele está se referindo à sensação de sentir no escuro. Ele fala a palavra escuridão. Então, toda vez em que nós estamos nos sentindo assim, a gente se sente separado de Deus, né? Eu não sei nem se dá para dizer que é uma saudade de casa, porque eu não sei, o ego não mora lá, né? Não quer ir para lá, né? Mas entendi a frase, né? Mas a ideia é essa, que, voltando de novo, temos que entender que não somos desse corpo, né? Embora o espírito habite nele. Nós não somos a nossa casa, não somos o nosso carro, não somos o nosso marido, não somos o nosso gato, não somos o nosso cachorro, não somos o nosso vizinho, nós não somos o mundo. Não existe ninguém lá fora. Só nós, através da nossa percepção de como nós olhamos o mundo, né, é que pode nos dizer: eu estou vendo com qual olhos? Com olhos do ser, né, em que há nenhum julgamento e nenhuma conclusão na nossa mente. A gente não precisa julgar e concluir nada. Como diz o livro, Deus é. Então as coisas são. Estar no momento presente, tranquilamente, em paz, ligado ao seu coração, ligado ao seu ser e observando o que está acontecendo no mundo externo e, ao mesmo tempo, não se desligando da parte interna, é estar se sentindo presente, estar ligado no ser, né? Agora, na mesma situação, estamos no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, mas dentro da nossa mente,
Aí vamos numa festa, né? Festa chique, né? Que é bom, que daí todo mundo quer botar a sua fantasia de, né? Aí a gente vai olhar para o cabelo da outra, para o terno do outro, para a mesa de comida, para isso, para aquilo, né? Importante dizer, não quer dizer que a gente possa olhar uma pessoa e achar que ela está bonita. Perfeito, né? Não quer dizer que nós não podemos apreciar o sabor da comida. Perfeito. Mas nós sempre temos que conversar sobre as coisas. Então a gente fica dialogando. Assim, agora um exemplo rotineiro. A gente comer sem pensar nada, saboreando o alimento. É um treinamento. Porque, às vezes, a gente pode estar pensando um monte de coisa ruim comendo. Aí você sabe o que acontece, né? Uma dor de estômago, por exemplo. Né? Então, isso é uma forma. Tomar um banho sem pensar. Olhar para o corpo, sentir água no corpo. Isso se treina. Ir ao banheiro. Sentir o xixi, né? E o resto acontecer. Porque tem vezes que a pessoa nem sabe se foi no banheiro trazer o número 2, porque ela não lembra, porque ela está com o celular ou pensando em mil coisas, e foi e fez, né? É que nem a gente vê, às vezes, uns vídeos loucos, assim, aqueles vídeos que eles colocam uma mãe lá com 400 coisas para fazer, né? E aí se corre, ela não sabe nada, ela não viu nada, ela não está, entende? Assim que é a nossa mente. Então, lembra, a gente tem que aprender a acordar se olhando, né? Tentar se manter em presença, usar de todas as nossas ferramentas que nós achamos que são boas para nós e tentar viver um dia pleno. Nesse dia pleno, existe todas as nossas ilusões e as nossas crenças, nossos medos, nossos traumas. Eles têm que ser vistos. Para sair desse adormecimento, por isso que ele fala aqui, assim, né? O mundo ainda não experimentou nenhum despertar ou renascer em escala absoluta, né? Quando fala absoluta, é porque é assim, quando a gente olha esse mundo, penso eu que a maioria, para perguntar para até uma pessoa, entre aspas, que é considerada assim, uma pessoa malvada, que matou gente, que não sei o quê, né? Que a gente usa, né? Como é que você queria que o mundo fosse? Eu queria que o mundo fosse em paz, que todo mundo tivesse o que comer, o que vestir, se sentir bem, né? Não sentir medo, ou seja, todas essas sensações que todo mundo sente. A gente fala, mas quando quem fala, dentro existe a sensação de querer que isso aconteça, mas quem fala isso é o ego olhando o mundo. E ele pensa que o mundo que ele consertado é o mundo dele. Então, aí vem ou seja, e essa ilusão é que tem que ser partida. Não existe um mundo lá fora, só existe o mundo que o ser olha. E quando o ser olha, ele sabe como agir no mundo. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Kátia, por favor. Está sim. Bastante, está dando para entender muito legal. Quando eu coloquei essa frase aí, né, e você colocou muito bem suas palavras, né, que o ser não sente saudade, mas algo na mente, né, não tem algo que complete essa mente que fica ansiosa, essa mente que fala, nossa, hoje o dia está tão lindo, eu até fui almoçar fora, ou eu recebi uma visita legal, tá tudo bem, mas eu estou com agonia, eu não sei o que é isso que eu estou sentindo. Aí foi onde eu escrevi assim, saudade de casa, mas não a pessoa. É a sensação de que está faltando algo que é exatamente essa unicidade, a unidade com o ser. Eu não lembro naquele momento quem eu sou. Então, nada que eu tenha vai me satisfazer. Aí dá o vazio, isso é chamado em algumas situações como vazio existencial. Que a pessoa
ela ainda está pensando que está, inclusive, existindo. É isso que eu queria falar, Grata. Eu entendi, é isso, é que, assim, é que as palavras e as frases, as coisas, senão a gente entra numa coisa, daqui a pouco a gente não está se entendendo, mas eu consegui entender plenamente o que você falou. E é sintomático, né, como nós já conversamos. Sentiu agonia, sentiu que alguma coisa não está estranho, sentiu um negocinho, um curimichão, o ego ele vem, né, serpenteando, aproveitando hoje o dia da serpente, né, separou. Aí lembrar, sou filha de Deus, chamar o Divino Espírito Santo, usar as ferramentas, que pode ser essas do 100, as outras que nós conhecemos, para que a paz de Deus nos dê calma. Aí a saudade de casa passa, porque Deus está aqui agora. É que a gente, eu entendi a ideia de saudade de casa, né? Porque a gente tem isso, né? E é porque a gente vive no mundo material, então a gente é ligado à forma, né? Mas isso não são coisas materiais, embora pareça, é uma coisa emocional ou de dentro, né? Então a saudade de casa passa. A gente é como se o Pai, né, o Criador, nos abraçasse ou nos acolhesse e fala: tá tudo bem, tô aqui. Entende? É essa sensação que, né? Então a gente conquista essa sensação. Conforme a gente vai saindo do sonho, vai tirando essa venda da mente, né? De que a gente, né? Aquela ideia, não tem que pensar nada, tem que tentar ser, porque o ser sabe o que é. E eu não tô. Isso é um trabalho constante, porque a gente está. É aquele negócio, é 1 minuto, 2 minutos que a gente está meio assim, que legal, e daqui a pouco um negocinho de nada nos leva para o submundo, né? Enrolado na serpente, e lá a gente fica um tempo, né? E daqui a pouco a gente respira de novo, lembra que está sonhando, que é uma ilusão, né? Pega forças, daí a ideia de se unir de novo, chamar o Criador, né? Chamar o Espírito Santo, para que nos auxilie no caminho dessa escuridão que a gente vive. Essa é a sensação. É isso, e aí o que acontece? Quanto mais a gente vai fazendo isso, a gente aí, usando aquela ideia, a gente vai criando um novo hábito. Esse é o novo hábito. De buscar ser filial, de ser filho de Deus, de ser um ser de luz, né? E isso se cria. Do mesmo jeito que nós, coletivamente, né, nos deixamos ir por essas ilusões, né, e criamos esse mundo que é ilusório aqui fora, né? Ilusório por quê? Porque ele não mostra, nesse mundo só existem ilusões, no sentido assim, é falta de amor, é falta de carinho, é falta de tudo, é a falta, né? Existem bandeiras que levantam tentando arrumar essa falta, mas muitas dessas bandeiras são falsas, elas não são reais, embora pareça interessante, né? Só o ser não sente falta, porque ele está unido ao seu íntimo, ao seu Criador e ao seu verdadeiro ser, né? Nessa ideia que eu entendo. E isso se cria lembrando, né? Primeiro que temos que amar a nós mesmos, porque somos perfeitos, como ele fala assim, foi dado a tua alegria em criar o que é perfeito. Perfeito aqui eu devo buscar as virtudes do ser em mim, o amor, a beleza, a plenitude, a harmonia, a gentileza, a compaixão, e isso se aprende. Não é falando, não é o ego em si, ele usa muitas dessas coisas, principalmente assim, no sentido ligada a uma área de assistência social. Vamos dar comida, vamos dar remédios, vamos dar isso. Não é que não seja bom fazer isso, mas isso não resolve. Porque a condição daquelas pessoas, o irmão em si, quando nós nos lembramos da perfeição do mundo, é todos iguais, todos tendo um mínimo, né? Então, enquanto a gente não mudar essa ideia
da carência, que alguns podem ser carentes, que alguns podem ter falta, que o mundo é assim mesmo, sempre tem uns que têm mais, tem uns que têm menos, isso vai continuar, isso é a ilusão. Por favor, Fernanda. É assim, Sara, eu tenho muito costume de falar, sou filha de Deus perfeita, já falar para os netos, né? Até para os alunos, e muita gente não entende. Fala assim, não, a gente não é perfeita para estar falando que é filha de Deus perfeita. Eu acho que eu não estou errada agora aprendendo tudo isso que está falando, né? Eu entendo o que você está falando, né? Mas às vezes, vamos dizer assim, algumas pessoas, porque o perfeito aqui é a verdade, né? Então, talvez você colocar que não existe o perfeito e o imperfeito. O perfeito e o imperfeito é do ego, né? Lamentavelmente, né? Mas o perfeito aqui é a ideia da criação de Deus, de ser filho de Deus, e que dali não existe outra palavra, não existe uma segunda coisa, não existe uma dualidade aí, né? E demora mesmo para entender. Até a gente já sabe que é tudo isso, na mesma vez, de vez em quando a gente não se sente muito perfeito, né? Exatamente, né? Porque eu acho que a gente escuta tantas pessoas falarem, a gente é imperfeita, sempre ouviu isso, né? Da imperfeição da gente, né? Que quando fala que é perfeito, sou filha de Deus perfeito, acho até que é uma afronta falar que é filha de Deus perfeita. Que você está se esnobando, Não, mas entender a ideia da perfeição é porque, assim, o perfeito, ele está aqui dentro. Então, a gente deve buscar o quê? O amor que está aqui dentro, a ideia de que a bondade que está aqui dentro, a gentileza que está aqui dentro. Por isso até que eu fiz o comentário de que a gente deve olhar para o ser em si, né? O ego, ele deve ser observado, separado e pedido o perdão sobre aquela manifestação, a limpeza sobre aquilo ali. Mas quem tem que estar sempre, vamos dizer assim, na nossa mente unificada, né? Ou na nossa mente certa, é o ser. E é uma troca que a gente vai fazendo, né? Então, isso a gente vai conquistando. Então, aí, quando a gente começa a falar frases assim, eu sou perfeita, alguns não entendem mesmo. Mas, por nós, já entendemos que essa perfeição, ela não é completa, no sentido da ação, mas ela já está aqui dentro. É uma questão de eu aplicar as ferramentas, o meu perdão e o entendimento sobre quem é que eu sou um ser, sou um espírito, né? Sou filha de Deus, e conforme eu vou me permitindo esse novo entendimento, isso vai se manifestando. Então, é aquela ideia até que eu falei, às vezes a gente vai abrindo um espaço que estava fechado dentro de nós. E nós nos vamos ver, por exemplo, pegando a Leila, falando uma frase que nunca pensou que ia falar, porque a gente abriu esse espaço e você não precisou pensar nada. Aconteceu. Então, isso vai se permitir, a gente vai se permitindo. Não existe um roteiro, né? Nós somos únicos no ser, no sentido assim, somos todos filhos de Deus, mas o nosso ser, ele é único na manifestação. Então, às vezes, tem pessoas que têm uma forma e elas conseguem se comunicar da forma delas. O ser delas se comunica daquilo, né? E tem outros que são diferentes, mas quando você vê o ser de uma pessoa assim, ou o ser de outra pessoa ali, você sente a presença do ser. Ele fez a ligação. E isso que é importante. Tá bom? Tá ótimo. Então, gente, a gente vai encerrar, porque a gente até passou um pouco aqui do horário hoje. Né? E aí a gente vai, olha, a gente só leu 1, 2 e 3, semana que vem a gente vai ler o 4 ainda, pelo jeito esse livro vai longe. Mas foi excelente, foi muito bom. Tá bom? Então a gente se vê domingo, né? E aí, Kátia, você me dá uns minutos que a gente se encontra de novo, tá bom? Um grande abraço a todos. Grande abraço para todo mundo. Abraço a todos. Tchau, beijo. Tchau, gratidão.